É isto aí, seres humanos! Novamente estamos aqui reunidos para falarmos um pouquinho mais sobre o barroco. Sim, senhores, vamos retomar alguns elementos aqui, né? Para que vocês façam essa revisão, essa retomada. Ontem realmente não deu muito certo, mas agora a gente vai passar para vocês esse conteúdo. Então vocês fiquem atentos aí. Qualquer dúvida, procurem-nos. Este vídeo é única e exclusivamente especial para vocês. Muito bem, vamos lá. Então a gente começou a ver o barroco, o seiscentismo, né? Que também pode ser o segundo nome do barroco. Esse nome ele se dá principalmente porque é de 1600, né? Então, lembrando do contexto histórico-cultural, a reforma protestante contra a reforma católica, né? O Concílio de Trento. Então, porque é importante a gente saber disso, porque isso deixa o homem barroco angustiado, deixa o homem barroco zoadaço, digamos assim, e ele começa a querer fazer, a querer mostrar, a querer colocar isso através da arte, através do exagero, através da dor que ele sente, entre outras coisas que estarão associadas a essa proposta, essa nova proposta de arte que surge depois do Renascimento. Lembrando que eles utilizam artifícios do Renascimento, por exemplo, então você vai encontrar sonetos barrocos, entretanto, isso não é, digamos assim, uma grande preocupação deles. Eles mais usam essa forma para mostrar um desequilíbrio do que propriamente um equilíbrio como propunha o Renascimento. Beleza. Então é outra questão interessante a gente perceber que Portugal está em decadência, então até na questão literária isso pode ser visível quando a gente pensa no Padre Antônio Vieira pertencente tanto ao estilo português quanto ao brasileiro, né? O barroco brasileiro, o barroco português. Mariana Alcoforado, que é uma escritora portuguesa, uma freira, uma soror, tipo uma super freira, vamos falar assim. Ela também faz parte da literatura portuguesa exclusivamente e ela escreve cartas de amor assim intensíssimas, só para a gente falar de uma autora barroca aí de 1600. E também nós temos o nosso querido amigo, o grande, claro, Gregório de Matos. E é sobre, né, o Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira o nosso foco aqui hoje. Mas é só para retomar isso aqui, eu acho sempre importante. As ações da Companhia de Jesus, a expulsão dos holandeses e lembrando que o barroco é barroco baiano. Por quê? Depois a gente está, né, na colonização do Brasil, né, época colonial, literatura colonial. Depois nós temos o arcadismo, vai ser mineiro. Aí não tem nenhuma relação. Mas barroco baiano, isso aí você grava. Isso aí é fácil. As características mais comuns, a gente também já viu isso aqui: angústia, contradição, linguagem, os dualismos, o cultismo e o conceptismo. Aí aqui eu vou dar né, retomar aqueles exemplos que nós vimos. Lembrar, né, que o cultismo ele também pode ser chamado de gongorismo, e por causa de Luís de Gôngora, que era um escritor que se desenvolveu muito nesse estilo de escrita. Nós temos, né, aqui uma linguagem mais tecnicista, descrição, as palavras rebuscadas, hipérbato e por aí vai, certo? Qualquer dúvida nesse sentido, vocês, né, retomem e me procurem aí. Nós vimos esse aqui, dessa confusão que se faz, e isso é a ideia do estilo cultista. Ele quer se mostrar algo refinado, rebuscado e bastante trabalhado e assim por diante. Então ele vai buscar isso, né? Buscar essa maneira de se expressar única, e você tem muito conteúdo ou melhor, muita forma para pouco conteúdo. E o conceptismo, que também pode ser conhecido como quevedismo, também por conta de um autor espanhol que se chamava Quevedo. E aqui nós temos mais profundidade reflexiva, jogo de ideias, jogos argumentativos, destaque para o conteúdo, né? O foco desse estilo é trabalhar profundamente o conteúdo das coisas, e também a ideia de silogismos na construção desses raciocínios sutis, em que você propõe, né, premissa maior, premissa menor. E o nosso maior representante é Antônio Vieira. Nesse poema aqui do Gregório de Matos, e aí eu quero que vocês
percebam essa relação de que o Gregório de Matos ele não segue um estilo, né, entre conceptismo e cultismo, mas ele pratica os dois, digamos assim. Ele coloca aqui, né, aquela ideia de premissa maior, premissa menor, tem um erro aqui, tem um termo que não existe mais, premissa maior, premissa menor e conclusão. Beleza. Então, vamos agora sim ao Gregório de Matos Guerra. Ele é o maior nome da poesia barroca, isso significa que ele não existe só ele de poeta barroco no Brasil, né? O Bento Teixeira, que escreveu Prosopopeia, por exemplo, é um poeta barroco, e ele, né, não figura aí entre os principais autores estudados no ensino médio para vocês. Beleza. Então ele tem uma produção muito diversificada e também muito bem trabalhada. E ele tem aqui é só para a gente ter uma noção, na verdade, isso eu nunca vi isso assim diretamente em alguma questão ser cobrado, mas mais como um contexto. Ele também é um dos primeiros cancionistas, um dos primeiros caras ligados a tocar música. Então a gente vê um dos primeiros poetas, né, da era colonial, e ele também. Já ouvi dizer algumas histórias de que ele pegava o violãozinho dele, ele era filho de, de proprietários de engenho, né? E ele saía em outros engenhos, pegava o violãozinho, ia tocar uma musiquinha. Parece uma pessoa bacana, mas o Gregório de Matos pode te enganar. Eu ia falar, mas o Gregório de Matos engana. Então, os poemas dele são tanto sonetos, quanto poemas em redondilhas. A gente vai encontrar na poesia satírica, principalmente essas redondilhas. Entretanto, não é exclusivo da poesia satírica redondilha. Você vai encontrar poemas em soneto, que são também poesia satírica. A gente já vai se aprofundar mais nisso. Beleza, ele escreveu poesia lírica satírica. Dentro da poesia lírica, nós temos um estilo barroco. Então, quer dizer, os poemas dele são poemas barrocos, os poemas líricos, certo? É importante a gente notar isso porque os poemas satíricos, eles não seguem necessariamente o estilo barroco. A gente vai encontrar algumas figuras de linguagem, como paradoxo, contradição, alguns elementos, mas tipo, por exemplo, a angústia, assim, a gente não tem muito isso na poesia satírica, não. Não que eu me lembre, pelo contrário, você tem uma sátira, você tem uma ironia, você tem um sarcasmo muito grande na poesia satírica dele. Então, nessa poesia lírica, ela pode ser tanto conceptista como cultista, como a gente já disse. E aí você tem as três líricas do Gregório de Matos, certo? Deixa eu tomar um gole de café aqui. Bom dia, uma manhã tão agradável. Minha caneca de flamingos. Não é linda? Eu acho muito bonitinha essa garrafa. Esse azul cor de fusca raro, sabe? Muito bem, seguindo. Então, dentro da lírica religiosa, nós temos o principal tema, o pecado e o perdão, certo? É uma busca incessante pelo perdão, entretanto, o pecado, como o pecado ele é bastante sedutor e deixa você ali, mas será que nem um pouquinho pode? Só um pouquinho assim, só um pouquinho. É pecado também? Né? Essa é a pergunta que sai na mente do ser humano quando ele está pensando, nossa, será que o que eu estou fazendo é certo ou errado? Ah, se eu fizesse só um pouquinho, aí não dá nada. Então, dá. Também é pecado. Furar fila também é corrupção. Então vamos lá. Postura afrontosa ou egocêntrica. Então, ou ele afronta a Deus, né? Fala assim, qual que é Deus? Você tem que me perdoar, como a gente viu naquele poema, né? Eu pequei e pecar, né? Quanto mais eu peco, mais Deus me perdoa. Logo, se quanto mais eu peco, mais Deus me perdoa, quanto mais eu peco, mais glorioso tem que ser Deus. Então, o meu pecado, ele prova que existe a glória de Deus. Então, o pecado ele é bom para provar a glória de Deus. Então, é lógico que a gente está falando de uma relação dualística entre razão e fé, no caso deste poema, né, que ele contrapõe esses dois aspectos basilares, tanto da religião quanto da filosofia, né, o raciocínio e a fé. E aí, quando ele contrapõe esses dois, ele cai numa contradição ou num absurdo, como preferirem. Beleza. Então, essa postura afrontosa ou egocêntrica. Daí a gente tem um outro poema dele, que é a Jesus Cristo, nosso Senhor,
se não me falha a memória, e ele vai descrevendo Cristo na cruz. Tipo, a vós pregado os pés por não deixar, minha voz, sangue. Ele vai descrevendo Cristo. Entretanto, esse Jesus, ele está voltado para tratar do eu lírico ali, né? A vós, braços abertos para abraçar-me e pregado para você não me castigar. Então, quer dizer, Jesus está na cruz lá de braços abertos. Dá para ver assim? Jesus está lá na cruz de braços abertos. E aí, tipo, é bom isso porque ele tá ali para abraçar, né, o eu lírico, e é bom também porque ele tá ali para não castigar, tá pregado para não castigar. Então, ao mesmo tempo aberto e cravado. Aí os olhos estão abertos e de lágrimas, né, de choro para abençoar e fechado de sangue para ungir. Então, quer dizer, ele traz um monte de contradições na posição de Cristo na cruz e dentre elas ele está sendo Cristo está voltado para o eu lírico, tipo tudo o que os pés de Cristo, por exemplo, na cruz estão pregados para Cristo não sair do lado dele. E aí você vê uma postura bastante diferente do que o pensamento ou do que a religião cristã prega. E também é mostrado aqui, né, o voltar-se para Deus, ou para Cristo, o temor divino, então um certo medo, mas o incessante pedido de perdão, entretanto a reiteração do pecado. É incrível. Vocês estão vendo os passarinhos? Ah, é linda a manhã. Oh, manhã linda, na quarentena. Vamos lá. A lírica reflexiva. Então você tem lírica religiosa, que tem esse tema, lírica reflexiva, que é mais filosófica, ou lírica filosófica, tanto faz. Nesse, ele vai refletir sobre os aspectos da vida, sobre a angústia, sobre a fragilidade humana, sobre os nossos vícios, sobre os nossos pecados. Então, percebam, existe um limite ali entre aquela lírica reflexiva sobre o pecado e lírica reflexiva sobre os vícios. É lógico que vocês vão perceber que o tema religioso ele permeia o barroco, né, quase todos os poemas barrocos. Entretanto, a gente tem uma certa vertente que vai para essa reflexão mais racional. E aí aqui eu coloquei o desenganos da vida humana metaforicamente para a gente exemplificar isso, certo? É a vaidade, Fábio, nesta vida? Rosa, que de manhã lisonjeada, eu vou grifar aqui para vocês irem. Púrpuras mil com ambição dourada, airosa rompe, arrasta presumida. É planta de abril favorecida, por mares de soberba desatada. Florida galeota empavesada, sulca ufana, navega destemida. É nau, enfim, que em breve ligeireza, com presunção de fênix generosa, galhardias apresta, alentos preza. Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa. Então, bom, só um minutinho aqui, ó. Então, ele começa definindo o que é a vaidade. E aí ele faz uma metáfora, a vaidade é rosa, a vaidade é planta e a vaidade é navio, nau, né? Segue sua nau, segue a nau, siga o navio, no caso. Com presunção de fênix generosa daquele que renasce das cinzas, galhardias apresta, alentos preza. Então ele fala sobre a beleza, olha que lindo, né? A rosa ela é influenciada pela manhã, não é influenciada que eu quero falar, ela, né, usa na manhã para desenvolver-se e mostrar a sua beleza, o sol ilumina a beleza da rosa, né, fica presunçosa, toda orgulhosa de si, e aí a planta, favorecida pelo abril, né, aí é engraçado que aqui o abril ele tá relacionado à primavera europeia, né, a gente está no abril aqui, já começando a sentir frio, manhãzinha, pá. Daí, por mares de soberba, floriota, galhota, a madeira que vai se tornar um navio. E aí o navio, né, que é rápido, que corta, sulca, orgulhosa de si mesmo também, ufana, né? Sulca, ufana, como é que é? Perdi. Compreensão de fênix generosa, galhardias apresta. A sulca, ufana aqui. Então,
é um navio enfeitado. Galeota é uma pequena embarcação e anão é um navio. Mas ser planta, ser rosa, não vistosa, de que importa? Se aguarda sem defesa, penha, anal, então penha é a pedra. Então o navio vai navegando e bate na pedra. Penha anal, ferro a planta, então o machadão vai lá e vai cortar a planta, acabou a planta, e tarde a rosa. Olha como somos frágeis seres humanos, né? Como a nossa vaidade. Então a sua beleza, jovem. Vocês todos são jovens, né? Tem a sua beleza, sua cutis de pêssego, macia. E aí vem o tempo e enruga a sua pele e você vira um maracujazinho de gaveta. É pronto, é isso. Então você não vai ter mais vaidade, porque chega uma época que não tem mais como ter vaidade. A não ser que você faça, eu vou fazer plástico, vou ficar assim, ó. Daí falou, bom dia. Daí você vai virar um monstrinho. Então não tem como. Você pode até achar que tá bonito, que você tá sem ruga, mas você tá com cara de monstrinho, não é legal? Então não tem como os seres humanos fugir da morte, porque o ser humano ele tem a fragilidade da vida. Sua vida é frágil, sua vida acaba em pouco tempo, certo? Beleza. Então, ó, o soneto, né? Sobre a maneira como nós somos, como não há muito o que fazer em relação às questões que são pré-determinadas na vida, como por exemplo a morte, e a passagem do tempo, né? Que tanta beleza como o da rosa, tanta tanta soberba da planta, o crescimento, grandeza da planta, ou quanto o orgulho, né, a presunção danal, tudo isso um dia acaba. Então vamos à lírica amorosa. A lírica amorosa, então, nós temos a idealização da mulher. Então ele representa o seu sentimento, o seu amor, através da descrição de uma mulher linda, maravilhosa, perfeita, que ele idealiza, certo? Entretanto, toda essa beleza dessa mulher, por vezes, conduz ele a um pensamento do pecado, ou ao pecado em si. Logo, aí a gente tem uma contradição, uma ambiguidade, porque essa beleza toda, ela é obra de Deus, ela é uma obra divina, entretanto essa obra divina gera nele um pecado, porque ele tem o desejo carnal. Então você fica entre o amor espiritualizado, né? E aí você tem essa relação de amor espiritual bem ligado à religiosidade, e obviamente o carnal ligado também à religiosidade, que vai ser obra do demo daí. Por isso que a mulher, ela aparece nesses dois dualismos aqui, né? Mulher anjo demônio, mulher carnal ou espiritual. E aí coloquei o poeminha da Angélica aqui, né? Que nós temos para vocês visualizarem a maneira como ele cria essa mulher. Vamos lá. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica flor e anjo florente. Em quem se não em vós se uniformara? Quem viria uma flor que a não cortara de verde pé de rama florescente? E quem um anjo vira tão luzente que por seu Deus o não idolatrara? Percebam que ele vai através da ligação de raciocínios, né? Tipo, quem faz isso e não faz aquilo? Quem faz isso e não faz aquilo? Quem vê uma planta e não pega? Quem vê um anjo que é tão lindo que acaba não idolatrando esse anjo? Ora, mas se esse anjo é um ser humano, então idolatrar um ser humano está errado, é pecado. Se como anjo sois dos meus altares, foreis o meu custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Então, só um minuto. Nietzsche atacou aqui, moçada, do nada. Pá! Nietzsche! Aí tamo vivo. Essa é a importância. Não é Covid. Vocês perceberam que no começo tava tudo sucio. E aí agora que deu essa zoeira aí. Então vamos lá. Então o que ele diz aqui, né? Tipo, ele começa a falar sobre a beleza dela, né? A flor também como uma metáfora, etc. Da mulher.
E aí ele fala sobre ser um anjo. Ele fala assim, ó, anjo que guarda ele, né? Se você fosse um anjo que me guarda, né, que tem os meus custódios, beleza, eu estaria livre dos azares. Entretanto, eu vejo que você é tão bonita, que os anjos nunca dão pesares. Tipo, essa beleza sua tá me dando tristeza no coração. Mas os anjos não trazem tristeza, os anjos trazem felicidade. Então, eu só posso chegar à conclusão que você não é um anjo da guarda. Você é um anjo da tentação. Você é o Lucifer. Você é aquele que fica me cutucando com a sua beleza. Então, lógico, né, que a gente tem uma visão dos séculos 17 e por aí vai, mas para vocês perceberem esse viés da mulher tratada de uma forma paradoxal, né? Ela é contraditória, ao mesmo tempo que ela é um anjo maravilha, ela é um anjo que zoa o setor. Poesia satírica. Destoa das características barrocas. Então a gente não tem aqui um poema tipicamente barroco, a gente não tem essa angústia que causa a mulher, a gente não tem a angústia que causa o perdão e o pecado, a gente não tem a angústia que causa a fragilidade da vida, apesar de tanta beleza. Tem o dele que é assim, ó, nasce o sol e não dura mais que um dia. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? A beleza assim se transfigura. Então, tipo assim, poxa, pra que a gente nasce? Tem uma coisa tão legal que é a vida e depois acaba tudo isso. É exatamente pra viver essa coisa legal que é a vida e depois vai acabar. É assim, mano. Aceita que dá menos. Mas não, o homem barroco ele. Por quê? Por quê? Tá? Essa angústia, esse ponto de interrogação é o homem barroco. Então, você fala, a gente tem poemas que fazem críticas políticas e sociais, descrição de hábitos e costumes da capital brasileira, estamos falando sobre Salvador e não sobre Brasília, né? Crítica política parece que é Brasília, parece que muita coisa não mudou de lá para cá, né? Mas estamos aqui. E aí, olha só que legal. Tem esse crítica aos hábitos e costumes, tem um poema dele. Eu não consegui achar esse poema. Se alguém achar, por favor, me mostra, me manda em algum lugar. Manda um direct, alguma coisa, uma mensagem, WhatsApp, sobre isso lá. Que é o cara, o poema é a descrição de um cara tendo, não que eu goste de ver isso, mas é porque eu queria ver como ele fez isso no poema, tá? De um cara tendo um desarranjo intestinal. Só que ele tá, tipo, na saída da igreja, da missa, sabe lá. E ele tem um desarranjo intestinal ali na galera, todo mundo por perto. E o Gregório de Matos, FDP que é, por isso que ele é conhecido como Boca do Inferno. Aí aqui é a poesia satírica dele, né, que dá esse apelido para ele. Ele faz um poema descrevendo isso. E os poemas, eles eram colocados em livros públicos. E aí ele vai, tipo, a galera ia lá falar, será que o Gregório de Matos lançou mais alguma? Fez mais algum poema? E ele ficou muito conhecido dessa maneira. Inclusive foi difícil depois diferenciar quais poemas eram do Gregório de Matos e quais não eram. Porque para ser lido, muita gente assinava como Gregório de Matos, mas não era o Gregório de Matos. Então eles tiveram que descobrir isso, era um livro público, assim, né? Tipo, quase todo mundo tinha acesso. Então vamos lá. Que mais? Elabora sonetos e redondilhas, então tanto sonetos quanto redondilhas na poesia satírica. Ironia, palavras de baixo calão. Só que isso, pessoal, a gente está falando tipo alguns poemas tem mais ironia, outros poemas tem palavras de baixo calão. Você não vai encontrar isso em todos os poemas. Alguns poemas retratam a aristocracia, né? O clero, político e cidadãos, esses demais de crítica social e política. Mulatos, brancos, ateus, judeus, cristãos, homossexuais e prostitutas, que são mais ligados a galera da galera. Então o Gregório de Matos, apesar dele ter, né, ser filho dos caras do engenho lá, ele também ele tinha um contato forte com a turma do fundão e e a turma do fundão, ele tem um poema dele que ele tá xingando, meu, tipo, achincalhando uma prostituta que não quis dormir com ele. Ele falou assim, não, eu não vou dormir com você. E ele, você tá negando essa bicharia aí? E ele começa, que você tem um monte de doença venérea, nananana, tem isso podre, tem aquilo outro podre.
E começa a arregaçar a prostituta, tipo, só porque ela negou ele. Acho que ele é o carão, não pode ser negado. Lindão. E também, obviamente, ele não poupa os religiosos. E aqui eu trouxe para vocês uma décima, que a gente pode ver, né? C, só para mostrar aqui que é em redondilha, né? C, pi, ca, flor, me. Esse aqui é um levinho dele. Chá mais. Sílaba forte, chá mais. Mais. Aí você conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete sílabas poéticas. A gente tem redondilha maior. Você tem, olha só, há uma freira que, satirizando a delgada postura do poeta, chamou-lhe pica-flor. Delgado é magro. Então ele era magrelo, seco, esturricado, fino que nem uma aranha. E aí ele faz um poema para a freira. Olha só que doce. Se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Pica-flor é beija-flor, tá? Mas resta agora saber se no nome que me dais, meteis a flor que guardais num passarinho melhor. Se me dais este favor, sendo só de mim o pica, o mais vosso claro fica, que fico então pica-flor. Mano, ele falou isso pra freira. Ele falou assim, ó, você me chamou de pica-flor, beija-flor? Então, eu pico e você é a flor. Eu pico a sua flor. Ele falou isso pra uma freira, cara. Mas ninguém que suporta um ser humano desse. Inclusive, por conta desses poemas satíricos e por conta da postura dele também, né? Ele ele foi expulso da Bahia, né? Tipo, alguns poemas religiosos, tipo, os caras ficaram fulo da cara com ele e mandaram ele, extraditaram ele, mandaram para fora, exilaram. E ele vai para Portugal. Daí lá em Portugal ele passa um tempo, o que acontece? Mandam ele embora dali. Daí ele volta, ele vai acho que para a Bahia mais uma vez, não dura muito tempo, ele vai para Moçambique daí, é mandado para lá. Daí de Moçambique ele volta, é mandado de novo para cá, só que daí a hora que chega na Bahia os caras falam, não, velho, aqui não dá mais ele ficar. E aí ele vai para, acho que para Pernambuco, se não me falha a memória, e ali ele morre. Então, quer dizer, mano, o cara ele era insuportável. Vocês têm noção do que é isso? Outro tipo de poesia satírica. Aí aqui nós temos um soneto, ó, certo? Tá bem visto aqui, né? Dois quartetos, dois tercetos, ó, conselheiro, inteiro, olheiro, terreiro. E aqui descreve o que era realmente naquele tempo a cidade da Bahia. E percebam uma coisa, enquanto os sonetos do Camões não têm título, é só o número, ou ele é conhecido pelo primeiro verso, os sonetos barrocos, eles têm títulos, e têm títulos extensos, não é uma palavrinha, normalmente é o braço do menino Jesus que apareceu quando o encontraram. Então, e por aí vai, certo? A cada canto, um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta, um bem frequente olheiro que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos pelos pés dos homens nobres, postas nas palmas toda a picardia. Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Parece que a gente poderia colocar eis aqui a cidade do Brasil. O Gregório de Matos, ele tem um olhar bastante preconceituoso, tipo para índio, para negro, para mestiço, para todo mundo. Ele, como era cristão velho, né, que é tipo os caras de origem, da família de origem cristã, não eram os caras convertidos ao cristianismo, ele tem essa ideia de que ele é superior aos outros e, né, enfim, algumas pessoas são assim até hoje. Então, ó, sobre os conselheiros, tipo, os caras, né, que não tem nenhum tipo de administração da sua vida, entretanto, a gente poderia falar aqui de alguns, eu acho que não todos, mas de alguns coachings, né? Os caras não sabem arrumar cama, mas eles podem arrumar a sua vida, o seu emprego. Tipo isso, ó, o Gregório de Matos já tinha descoberto os coaches em 1600 já. E a cada porta bem frequente olheiro, tipo, a galera que fica. Não que vocês tenham contato com isso, que provavelmente vocês devem ter todos os dias, né? é, de como existe gente se incomodando com a vida dos outros, né? E aí aqui você tem uma gradação, olha só que bonitinha essa gradação aqui, ó. Pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha. Então, ó,
vai, tipo, ele vai detalhando cada vez mais. Pesquisa, escuta, espeita, esquadrinha. Então, é falar dos detalhes. Para levar a praça ao terreiro. E aqui a falta de vergonha dos mulatos, então por ser mulato é sem vergonha, e é que a gente estava falando sobre a questão do preconceito, que é claro aqui, e é uma questão datada também. Poça das Paus toda sacanagem, então tipo, né, os mulatos conduzem a vida dos homens nobres, estupendas usuras no mercado, isso aqui é até hoje. Os que não roubam estão muito pobres, você já entendeu, né? Tipo o JBS, a galera e todas as outras grandes empresas que fazem acordos com os governos. Eles estão lá, roubando e ficando rico. E o resto está aqui. Eis aqui a cidade da Bahia. Então, por essa e por outras, obviamente, ele não era bem quisto em lugar nenhum. Então, seres humanos, vamos ao Padre Antônio Vieira agora. Então, o Padre Antônio Vieira é um prosador exemplar da literatura portuguesa e eu arrisco-me a dizer que se você lesse só Padre Antônio Vieira durante todo o ensino médio, você chegaria, ou um ano, durante um ano, só lendo Padre Antônio Vieira, você estaria, tipo, mais do que preparado para tirar 1000 no Enem, porque você teria os melhores tipos de conectivo, a melhor estrutura textual, o melhor desenvolvimento de raciocínio, os melhores argumentos e todos os temas possíveis e imagináveis que vão cair no Enem se você lesse só os sermões do Padre Antônio Vieira e, obviamente, você entendesse esses sermões. Então, isso é uma coisa que é essencial, assim, para a gente compreender a estrutura dissertativa argumentativa, ou o texto opinativo, ou ainda a maneira como se desenvolve uma ideia, né? O Padre Antônio Vieira, ele é o cara que, além, os sermões dele, a gente está falando, né, aqui só sobre os sermões, mas ele também escreveu cartas, profecias, que vocês vão poder ver como vaticínios, por exemplo, certo? Então ele é jesuíta, e ele tem um pensamento bastante universal e traz para a gente o ser humano em diversas situações, políticas, econômicas, sociais, culturais e religiosas. Ele tem uma postura bastante firme em relação ao protestantismo, eu diria radical, inclusive, que ele coloca: o protestantismo é o demônio, para ele é isso. A Igreja Católica é Deus e o protestantismo é o demônio. Esse é a postura mais crítica e mais ostensiva que o Padre Antônio Vieira faz. Entretanto, a gente tem que entender que a gente está no século XVII, recém aconteceu a Reforma Protestante e os católicos, principalmente aqueles que são de ordens, né, como a jesuíta, que sai pregando o catolicismo aos quatro cantos, são defensores ferrenhos disso, inclusive no bom sucesso das armas de Portugal contra as da Holanda, um dos sermões dele, mais importantes, você vai perceber essa postura bastante agressiva até em relação e que não era muito diferente também não do lado protestante, né? Eles estavam com a razão deles e cada um estava com sua razão e eles ficavam lá disputando entre eles. Ele tem também uma postura bastante sebastianista, né, que é aqueles que acreditam na volta de Dom Sebastião, né, o Dom Sebastião como herói, porque Portugal tinha recém levado uma invertida, estava em derrocada e estava sob domínio da Espanha. O apuro retórico do texto dele, o que é a retórica? É a arte de bem falar, a arte de convencer. Por isso que é interessante, quando você convence alguém de alguma coisa. O que você usa para convencer a pessoa? Argumentos. Os argumentos dele são extremamente bem estruturados, ele tem uma estrutura argumentativa nos sermões, certo? Que são os textos mais importantes dele. Essa estrutura, o esqueleto ali do sermão, né? É desenvolvido em introito, argumento, desenvolvimento aqui, o desenvolvimento, o argumento, que toma toda a parte do sermão. É interessante a gente notar que existe uma estrutura tipo um argumento geral em alguns sermões, não em todos, e um argumento específico. E aí um contra-argumento geral e um contra-argumento específico. O diálogo que ele faz, a retomada das ideias, o desenvolvimento de como os argumentos se colocam é excelente, excelente por primeira linha. Sem contar as imagens metafóricas que ele coloca para trazer esses argumentos e mais, né? Ele parte de temas bíblicos, né? O sermão ele parte desse introito aqui, essa apresentação e louvação. Ele coloca lá um trecho da Bíblia, sempre um trecho em latim. Os sermões hoje todos têm
ou pelo menos quase todos que eu tenho lido, eles têm uma tradução desse, dessa parte em latim. Quando não tem a tradução, o próprio Antônio Vieira repete, retoma aquilo que ele acabou de dizer em latim, porque ele gostava que as pessoas entendessem aquilo que ele estava dizendo, e por estar relacionado ao entendimento, percebam, ele está ligado diretamente ao conceptismo, e ele é um defensor do conceptismo, porque você tem alguns pregadores que, pelo contrário, eles vão trazer mais uma visão do embelezamento do discurso propriamente dito do que o conteúdo daquilo que ele está dizendo. Então, como o Padre Antônio Vieira valoriza muito o conteúdo, ele é extremamente conceptista e defensor do conceptismo e ataca o cultismo. A gente pode ver nesse sermão aqui, ó, o sermão da 60ª, ele deixa bem claro, olha, sou conceptista, sou defensor de que o povo entenda o que está sendo falado e não de que o povo fique ali babando num cara que fala bonito, que fala legal, que fala bacana, certo? Se a gente for pensar aí, alguns religiosos televisivos, eles têm uma postura, essa inflamação que eles têm ao falar, né? Ou até na política, quando a gente assiste é, raramente alguns trechos lá da TV Senado, né? Você percebe como os caras que estão ali para defender um projeto de lei, por exemplo, eles têm uma postura extremamente agressiva, às vezes uma retórica menos agressiva e como é que eu posso dizer, mais envolvente. Então aí depende do estilo do cara. Mas no caso do Padre Antônio Vieira, ele tem uma oscilação e aí esse ritmo diferente da prosa de envolver o ouvinte, né, de trazer um exemplo, de dar mais um, de deixar claro a minha ideia, de usar, quando a gente fala em desenvolvimento, é quando você envolveu, né? Envolver alguma coisa, desenvolver. Desenvolver é mostrar, é explicitar a sua ideia. É para isso que serve o desenvolvimento do seu texto e o desenvolvimento de um livro ou de qualquer outra coisa que você queira ler e ver. Beleza? Aqui são os principais sermões, certo? E aí a gente vai ler um trechinho dos sermões para a gente perceber essa retórica apurada de Padre Antônio Vieira. Muito bem, então, senhores, eu estou aqui com o sermão do Padre Antônio Vieira e eu queria que vocês dessem uma olhada já de baixo lá. São muitas, muitas, muitas palavras. Tem alguns versos, alguns trechos em latim, né? E aí, notai, peixes, aquela definição de Deus. E aí, como eu falei para vocês, ó, Rector maris attique terrae, governador do mar e da terra, tá vendo? Ele tem a tradução logo em seguida, quando tem algum trecho em latim, porque afinal de contas era a linguagem oficial da Bíblia, né? Então, por isso que tem esses trechos em latim. Então, vamos ao início do sermão. Esse aqui é o sermão do Santo Antônio aos Peixes. A gente tem outros sermões aqui, né? Você digitar lá qualquer um dos sermões vai aparecer para você. Como a gente já falou, são 15 volumes de sermão, então tem sermão pra caramba, mano, tem muito sermão. Esse aqui é o sermão do bom ladrão, também muito interessante, que ele fala sobre as categorias de ladrão, ele faz essa diferenciação entre elas. E aí, nós temos aqui então, vamos ao sermão de Santo Antônio aos Peixes, em que eu quero falar um pouquinho sobre a estrutura argumentativa dele. Então ele primeiro apresenta aqui e ele coloca uma saudação em latim. Vós estes sal terrae. E aí é de São Mateus, né, capítulo 5, versículo 13. Então é uma referência bíblica, esse é a ideia do primeiro tema. E vocês têm aí, a gente vai ler um trechinho do primeiro parágrafo em que ele faz a apresentação do tema. Na verdade, ele faz a apresentação toda aqui, ó. Só isso aqui já tirou 1000 no Enem. Só a introdução dele já tira 1000 do Enem. Então, olha só. Né? E vocês percebam, é um texto de 30 páginas, acho que tem 27 páginas, alguma coisa assim. E ele, né, uma dissertação inteira. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando aos pregadores, sois o sal da terra. Então, ó, vós este sal terra, vós sois o sal da terra. É isso que ele diz. E chama-lhe sal da terra porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas, quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm o ofício de sal,
qual será? Ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ora, se tem tanta gente lutando contra a corrupção, por que tem tanta corrupção assim? E aí a gente está falando, obviamente, no sentido religioso aqui, não só no político, econômico, social e cultural como a gente vive hoje. E é lógico que você percebe que por mais que ele tenha uma vertente religiosa, ele está trazendo para a gente uma visão ampla sobre o quanto isso está contaminando a gente. Né? E aí ele coloca, ou é porque o sal não salga, ou porque a terra não se deixa salgar. Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina. Ou é porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira doutrina que lhes dão, a não querem receber. Ou é porque o sal não salga e os pregadores dizem uma coisa e fazem outra. Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem que fazer o que dizem. Ou é porque o sal não salga e os pregadores se pregam a si e não a Cristo. Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem a seus apetites. Não é tudo isto verdade? Ainda mal. Realmente é, e isto não é nada legal. É essa a ideia. Então, o que eu queria que vocês percebessem é assim, vocês perceberam que ele vai pouco a pouco... eu devia ter subido aqui um pouquinho, né, para vocês acompanharem certinho. Mas aí só para ficar mais claro. Ele vai pouco a pouco aumentando a ideia e aprofundando. Então ele vai andando em círculos. É lógico que existe um estilo da repetição, que é uma maneira de você prender a atenção do leitor, tipo o que ele está falando, o que ele está dizendo. E também a gente faz uma aproximação desse paralelismo quando ele vai, tipo, ele fala uma coisa, daí ele aumenta um pouquinho. Daí ele fala outra, ele repete o início e ele aumenta mais um pouquinho. E ele vai conduzindo a metáfora, vai conduzindo as figuras de linguagem de forma a deixar bem claro que de quem ele está falando, né? Quem é a terra? A terra são os ouvintes. Quem é o sal? O sal são os pregadores. Então, quem é responsável por tirar? E aqui fica claro, né? Ou porque os pregadores dizem fazer uma coisa e dizem uma coisa e fazem outra, ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes antes imitam o que os pregadores fazem do que fazem o que dizem. Então aí você tem, né, o famoso faz o que eu faço, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. E aí você tem a hipocrisia da igreja e todos esses elementos. E tudo isso aqui, só na apresentação, você já percebe do que ele está dizendo e o desenvolvimento do sermão aqui, a partir do capítulo 2, vai ser, enfim, que havemos de pregar hoje aos peixes, nunca pior auditório. Então, quer dizer, nós vamos pregar hoje aos peixes? Isto não é ruim. Nunca pior, então, muito melhor. Melhor auditório. Mas ele quer dizer, né, menos pior esse auditório. Ao menos, olha esse tapa na cara, segura sua cabeça agora. Ao menos tem os peixes duas boas qualidades de ouvintes. Ouvem e não falam. Atenção a galera que fica conversando no fundão no meio da aula. Essa é para você. Ouvem e não falam. Uma só coisa pudera consolar ao pregador que é serem gente os peixes que se não há de converter. Mas essa dor é tão ordinária que já pelo costume quase se não sente. Então, tipo, é ruim para o pregador que os peixes não sejam gente porque não dá para a gente converter os peixes. Mas essa dor de não converter as pessoas é tão ordinária, é tão comum que a gente já está acostumado, vamos falar assim. Enfim, daí daqui ele vai pregar para os peixes. Daí o que é a estrutura argumentativa que eu queria comentar com vocês? Ele fala sobre os defeitos gerais do peixe e fala sobre os defeitos particulares. Como assim defeitos particulares? Esses defeitos particulares são de algumas espécies de peixe que ele vai citando e o que diz esses peixes. Obviamente ele está fazendo uma referência a nós, que nós somos... Né? Por exemplo, o peixe roncador, ele diz. O peixe roncador, ele é um peixe que ele faz muito barulho, mas é muito pequenininho. Então é tipo aquela galera que fala demais e faz de menos. Então, e aí ele coloca esse específico. É isso que ele não gosta dos peixes. E depois ele fala o que me edifica de vós, peixes. O que eu gosto de vocês. É que daí ele vai falar as características gerais dos peixes. E depois ele vai falar sobre as características
particulares. Como assim características particulares? Aquelas que estão voltadas para para algumas espécies de peixe. Então, por exemplo, ele fala um pouco sobre uns peixes ajudando aos outros, né? Os peixes que andam juntos, o cardume, por aí vai, né? Da união e assim por diante. Então, perceberam que nós temos aqui, né, uma estruturação que lida com o conceptismo, que traz a ideia num desenvolvimento mais complexo e aprofundado, e a partir disso, né, a partir dessa prosa argumentativa, ele constrói imagens e mais imagens que vão fazer com que a gente compreenda o texto bíblico não só no aspecto religioso, como também no aspecto social. Certo, seres humanos? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso amigo neoclassicismo, perdão. Então, o neoclassicismo... vamos falar um pouquinho sobre o arcadismo. Então, o arcadismo, neoclassicismo ou setecentismo. Eu já quis falar neoclassicismo de cara para vocês perceberem que nós temos um novo classicismo, uma retomada do que foi o classicismo. Então, isso é muito importante porque você já tem uma referência, você já tem o classicismo, você já tem a referência da cultura greco-latina. Estou fazendo assim. Da cultura greco-latina, do classicismo. Eu estava longe do microfone, por isso que eu parei e voltei. Eu estou vendo como é que eu me mexo aqui. Então, tudo isso está associado a uma maneira de retomar e renovar, certo? Nunca pensem que é igual, mas que é inspirado. Então, a gente tem o iluminismo, que é o século das luzes, né? Eu já vi caindo isso aqui, que era de energia elétrica, ridículo isso. Tem o iluminismo, que é o século das luzes, que são os caras que começam a pensar científica e filosoficamente a sociedade e estudam profundamente muito isso, muito mesmo, e isso dá vazão a uma nova organização social que vai depois culminar na Revolução Francesa, que é a tomada do poder da burguesia e a ideia de democracia, e cai por terra o absolutismo. Cadê? Né, cai por terra o absolutismo, que era a dominância do desejo do rei, independente se houvesse lógica ou motivação para que o rei tivesse determinado desejo. É proibido comer sem talher. Então, quem comer sem talher vai ser preso. Ah, mas isso não faz sentido, não é, no caso, nenhum perigo para a sociedade. Mas vai ser preso. Por quê? Porque o rei quer. Então, esses mandos e desmandos aleatórios e arbitrários trazem uma necessidade de se pensar quais são as necessidades da sociedade e do ser humano dentro dessa sociedade, né, do cidadão. Beleza. Então, o racionalismo e o cientificismo, eles são formas da gente organizar, de pensar a sociedade. Os déspotas esclarecidos eram aqueles intelectuais que eram favoráveis ao rei. É importante a gente saber dos déspotas esclarecidos porque um deles foi muito presente aqui no Brasil, que é o senhor Marquês de Pombal, e a gente tem o pombalismo. Outros fatos que fazem parte, né, desse contexto é a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa e, obviamente, o ciclo de ouro de Minas Gerais, porque, afinal de contas, enquanto o barroco é baiano, o arcadismo vai ser mineiro. A transferência da capital para o Rio de Janeiro nessa época, mas o centro econômico, a produção de dinheiro mesmo, o centro do dinheiro estava em Minas Gerais, e ali você tem uma produção cultural, científica e artística muito intensa, né? As igrejas barrocas de Minas Gerais, elas foram feitas depois, a gente chama isso de barroco tardio, que é o que a gente está falando aqui, né? E esse ciclo do ouro também o ciclo do ouro, a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, ou seja, um poder econômico e um contexto no mundo em que as pessoas estão começando a mostrar uma certa independência, vão trazer também uma confiança, né, para os mineiros para fazerem em confidência, o que dá errado. Dia 21 de abril agora, aí vocês viram, nós tivemos feriado por conta do Tiradentes, que foi infelizmente esquartejado. Infelizmente, porque foi uma vida que foi ceifada, né? E não é mal. Enfim,
whatever. E ele foi esquartejado por conta da Inconfidência Mineira. A gente vai ver que os poetas que fizeram parte do arcadismo não foram esquartejados, e eles participaram da Inconfidência Mineira. Eles foram expulsos, né? Foram mandados para fora. O Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, ele era juiz de direito, não se chamava juiz, mas ele resolvia contendas, né? Julgava. E ele foi exilado, foi para Moçambique, foi preso lá, e isso faz parte da segunda lira do Marília de Dirceu. E aqui a gente tem o Marquês de Pombal, que foi essa figura portuguesa que veio para o Brasil e instaurou a língua portuguesa como língua oficial, acabou com a língua geral, que eu acho que é mais ou menos esse português maluco que a gente fala aqui, né, que é um português diferente, a sonoridade diferente, que era um pouquinho mais maluco, eu acho, porque a gente misturava a língua geral, na língua geral a gente misturava um pouco de tupi-guarani, um pouco de português e, se não me engano, também algumas línguas africanas e palavras de origem africana por aí. Esse jeito de falar única e exclusivamente brasileiro. Então vamos lá. Em 1753 é fundada a Arcádia Lusitana, e esse aqui é só um pretexto para a gente falar sobre o que significa Arcádia. Isso é o início do arcadismo em Portugal, né? A Arcádia é a morada de Pan. Pan era o deus da natureza e o deus dos pastores. Por aí você vai ver algumas características do arcadismo que estão associadas ao nome desse movimento. É interessante a gente notar aqui também que Arcádia... Eita, pega. Não precisa gritar também, né? Arcádia foi o lugar onde ocorreram no século XIX, no século XVIII, as primeiras reuniões intelectuais. Então os filósofos, poetas, pensadores começaram a se reunir. Inclusive, passou a moto. Inclusive é por conta dessa reunião que surge a ideia de se unir politicamente, né? Nessas reuniões, nessas discussões, eles faziam poesias encomiásticas, poesias em homenagem a figuras políticas, em homenagem a um outro poeta e por aí vai. E são esses lugares de discussão, de cultura, de filosofia, de política, que surge a ideia também da Inconfidência Mineira, até onde se sabe, pelo menos. E a gente tem lá o Barroco Tardio, como nós já comentamos. E enquanto você tem as igrejas barrocas baianas, elas são do século XVII, de 1600. E enquanto você tem as igrejas barrocas de Minas Gerais, elas são do século XVIII. Por isso que a gente chama de Barroco Tardio, um barroco que veio depois. Beleza? E as características principais são essas daí que a gente já viu, né? Algumas delas no classicismo: o racionalismo, a harmonia, objetividade, equilíbrio, né? Então, colocar uma coisa bem pensada, leve, sem os exageros do barroco, com aquela coisa, muita informação, menos é mais. Esse é o lema do arcadismo, menos é mais. Esse poderia ser um dos lemas hoje do arcadismo. Tá. Whatever. Ou seja, vamos buscar a simplicidade. A gente não precisa de luxo dessas coisas todas para viver. A cidade ela só traz informação e um monte de coisa. O campo não. O campo traz um mínimo de informação. É lá que eu tenho uma comidinha, uma pessoa lá de longe que fala: opa, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E por aí vai. Seguindo. Objetividade, que é o distanciamento, equilíbrio das formas, clareza de ideias, ser simples e objetivo, a retomada da antiguidade greco-romana, principalmente no que condiz a esse pastoralismo do deus Pan, mas também alguns deuses gregos são citados, o bucolismo, que é a presença tranquila, a presença do campo, tranquilidade. Então você tem lá, Deus e eu no sertão. E essa música, ela é tipicamente Arcade. Igual aquela uma assim: eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor. Então, uma casa no campo, um sossego, no máximo um amigo, filho, lá, tranquilo, só observando a paisagem. Esse é o ideal de vida bucólica. É isso que a gente chama de ideal de vida bucólica. Beleza, o pastoralismo,
que está ligado também aos pseudônimos dos poetas. Pastoralismo porque é citada a atividade de pastorear. E os pseudônimos, eles são apelidos de nomes de pastores da antiguidade. Então eles pegam nomes de pastores da antiguidade, Dirceu, e vai e traz para os dias de hoje. A natureza aqui, ela aparece de forma decorativa, como um pano de fundo, e aqui nós temos os lemas do arcadismo, e a gente vai finalizar aqui pelos lemas, certo? Carpe diem, que é aproveitar o momento certo, que a galera acha que carpe diem, eu vou tatuar aqui, Montepraz, vou tatuar. A carpe diem, porque eu quero vida livre, eu quero liberdade. Mano, na boa, não é liberdade. É você saber aproveitar os momentos da sua vida. Enquanto você for jovem, você tiver energia, você trabalhar bastante, você curtir bastante, você namorar bastante, você viver bastante, você estudar bastante. Então, tudo isso faz parte da sua vida. Não é só, eu vou pra balada, isso aí é liberdade, mano. Tá ligado? Eu só quero viver na balada. Isso aí não é carpe diem, certo? Isso aí é irresponsabilidade. Brincadeira, mas é sério. Então, é importante a gente ter em mente, né, que carpe diem é aproveitar os momentos. É lógico que os momentos de maior prazer são aqueles que são mais enfatizados, é aquele que a gente quer aproveitar melhor. Mas os outros momentos também são. Carpe vem de carpir, de trabalhar. Então, não é simplesmente ficar de folga zoando tudo, certo? Por isso é aproveitar o momento certo. Inutilia truncat, que é cortar o inútil, é ter simplicidade naquilo que se faz. Né? Inútil, truncate, cortado. Fugere urbem, fugir do urbano, fugir da cidade. Então, valorizar o campo. Aurea mediocritas, medíocre, o que é médio? Médio é meio. E áurea é ouro. Então, é o meio, é o equilíbrio que vale ouro, é o equilíbrio que é o verdadeiro ouro, é o equilíbrio da vida, é o equilíbrio das coisas, certo? E locus amoenos, que é o lugar sossegado, é a casa no campo, é Deus e eu no sertão, um lugar tranquilo, ameno, sussis no mussis, para ficar lá observando a paisagem, vendo os passarinhos. Peraí, não, agora eu vou ter que fazer um outro passarinho. Dá licença, só um minutinho, só para finalizar. Viu? Tô fazendo curso de imitar passarinho. Seres humanos, seres humanas, é isso aí que nós temos. Um forte abraço para vocês, né? Estamos aí para o que vier. Qualquer coisa, procurem-nos e conversaremos sobre a grande literatura brasileira. Até mais. Tchau.